A doutrina da eleição e da predestinação sempre despertou reflexões profundas entre os cristãos. Para alguns, essas ideias parecem conflitar com a justiça e o amor de Deus, enquanto para outros, são demonstrações supremas da graça divina. No entanto, independentemente das opiniões humanas, o que realmente importa é o que a palavra de Deus ensina sobre o assunto. Antes de continuarmos, devo lembrar que farei uma oração para que Deus abençoe sua vida ao final do vídeo. Você também pode ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho curtindo esse vídeo. Mas se não puder ajudar, não precisa fazer nada. Agora, vamos à mensagem. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, faz uma afirmação contundente. Deus já realizou todas as obras necessárias para a salvação de seu povo. Em Efésios, ele destaca que todas as bênçãos espirituais foram concedidas em Cristo antes mesmo da fundação do mundo. Isso significa que a salvação não é um evento improvisado ou uma resposta de Deus às ações humanas, mas sim um plano eterno estabelecido pelo Pai. Paulo reforça essa verdade ao utilizar verbos no passado: nos abençoou, nos escolheu, nos predestinou e nos concedeu graça. Essa estrutura verbal deixa claro que Deus já realizou sua obra redentora e nada pode alterá-la. Em outras palavras, a escolha divina não é baseada em méritos, ações ou na fé prévia do indivíduo. Ela é fruto da graça soberana do Criador. Muitas pessoas questionam a ideia da eleição divina, alegando que Deus não faz acepção de pessoas. Entretanto, é fundamental compreender que a escolha soberana de Deus não significa favoritismo injusto, mas sim um ato de misericórdia. Se a salvação fosse baseada em méritos humanos, ninguém seria salvo, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A eleição, conforme descrita por Paulo, ocorreu antes da criação do mundo. Isso reforça a ideia de que ela não depende de nossas obras, mas exclusivamente da vontade divina. Deus, em seu amor infinito, decidiu formar para si um povo santo e irrepreensível. Diante dessa verdade, a reação esperada dos crentes não deve ser revolta ou questionamento, mas sim gratidão. Paulo não apresenta a eleição como um tema para debate teológico estéril, mas como um motivo de louvor. Ele inicia sua carta exaltando a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para ele, saber que fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo deve nos levar à adoração e não à dúvida. Além da eleição, Paulo menciona outro conceito essencial: a predestinação. Se a eleição refere-se à escolha soberana de Deus, a predestinação trata do propósito dessa escolha. Em Efésios, Paulo declara que Deus nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Isso significa que Deus não apenas escolheu seu povo, mas também determinou um destino específico para ele: a filiação divina. A predestinação, longe de ser uma doutrina fria e impessoal, é uma expressão do amor paternal de Deus. Ele não escolheu um grupo de pessoas aleatoriamente, mas decidiu adotar filhos para si. Essa filiação traz consigo implicações profundas. Ser adotado por Deus significa ser amado, protegido e moldado segundo a imagem de Cristo. Assim, a predestinação não deve ser vista como uma limitação imposta por Deus, mas como um chamado à santidade e ao relacionamento íntimo com Ele. Paulo deixa claro que a eleição e a predestinação não são um convite ao conformismo espiritual. Deus escolheu seu povo para que fosse santo e irrepreensível diante dele. Isso significa que a vida cristã não é uma jornada sem propósito, mas um caminho de transformação. A verdadeira evidência de que alguém faz parte do povo escolhido de Deus não está em palavras, mas em uma vida que reflete essa escolha. Infelizmente, há aqueles que interpretam mal essa doutrina, usando-a como justificativa para viver de maneira displicente. No entanto, a Bíblia é clara: Deus nos chamou para a santidade. Isso não significa perfeição absoluta, pois mesmo os escolhidos falham e pecam. Contudo, a característica predominante na vida dos eleitos deve ser a busca por agradar a Deus em todas as áreas. Jesus ensinou que pelos frutos os conhecereis. Isso significa que alguém que afirma ser escolhido por Deus, mas vive em desobediência deliberada, pode estar se enganando. A verdadeira eleição resulta em transformação. Outro aspecto importante a considerar é que a soberania de Deus na eleição não anula a responsabilidade humana. A Bíblia ensina tanto a predestinação quanto a necessidade de responder ao chamado de Deus com fé e obediência.
Como esses conceitos se harmonizam é um mistério divino, mas ambos são enfatizados nas Escrituras. A salvação é um dom gratuito de Deus, mas aqueles que são salvos demonstram sua eleição através de uma vida transformada. Deus escolhe, predestina e chama, mas o homem é responsável por viver de maneira digna desse chamado. Ao refletirmos sobre a eleição e a predestinação, podemos perceber que Paulo não trata esses conceitos como motivo de inquietação, mas sim como uma razão para adoração. Ele inicia sua carta louvando: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para ele, entender que Deus já havia planejado tudo antes da fundação do mundo não era uma questão de controvérsia, mas um motivo para engrandecer o Senhor. Essa perspectiva deveria ser compartilhada por todos os cristãos. Em vez de gerar medo ou dúvida, o conhecimento de que Deus nos escolheu deveria nos levar a um coração grato e submisso à sua vontade. A certeza de que fomos chamados para sermos filhos de Deus deveria nos encher de alegria, pois isso significa que nossa salvação não depende de nossas falhas ou méritos, mas da graça divina. O entendimento da predestinação deve impactar diretamente a forma como vivemos. Se fomos escolhidos para sermos santos, isso implica que nossa vida deve refletir essa realidade. A predestinação não é um pretexto para a acomodação espiritual, mas um chamado à transformação diária. Isso significa que cada cristão deve buscar crescer em santidade e amor a Deus. Se fomos adotados como filhos, então devemos viver como filhos, honrando nosso Pai Celestial em cada pensamento, palavra e atitude. Esse entendimento muda nossa perspectiva sobre a vida cristã. Não somos apenas indivíduos tentando ser bons por esforço próprio, mas pessoas que foram amadas e escolhidas para um propósito eterno. Diante de tudo isso, nossa resposta deve ser a mesma de Paulo: louvor e compromisso. Devemos louvar a Deus por seu amor imerecido, que nos alcançou antes mesmo de nascermos. Mas também devemos nos comprometer a viver de maneira digna dessa vocação, demonstrando em nossa conduta que pertencemos ao Senhor. A eleição e a predestinação não devem ser vistas como doutrinas frias e distantes, mas como um testemunho do amor incondicional de Deus. Ele não apenas nos chamou, mas nos garantiu um propósito eterno. Cabe a nós respondermos a esse chamado com gratidão e obediência. Antes de terminar e nos despedir, nesse momento, feche seus olhos e permita-me orar pela sua vida. Senhor Deus e Pai amado, nos colocamos diante de Ti com corações cheios de gratidão. Obrigado porque, antes da fundação do mundo, Tu nos escolheste em Cristo Jesus para sermos santos e irrepreensíveis diante de Ti. Não há mérito em nós, mas somente a Tua graça nos alcançou e nos deu um novo propósito de vida. Ajuda-nos, Pai, a vivermos conforme a Tua vontade, refletindo a Tua santidade em tudo o que fazemos. Que possamos compreender que a eleição e a predestinação não são motivos de orgulho, mas de humildade, pois fomos chamados para servir e glorificar Teu nome. Renova em nós o desejo de Te buscar todos os dias, de nos comprometermos com a Tua palavra e de vivermos como verdadeiros filhos Teus. Que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, nos transforme e nos guie em todo o tempo. Entregamos nossa vida, nossa caminhada e nossos desafios em Tuas mãos, confiantes de que Tu és soberano e tens um propósito eterno para cada um de nós. Em nome de Jesus, Te louvamos e oramos. Amém. Não se esqueça de ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho. Que você continue caminhando na luz da verdade de Deus e que Ele te abençoe. Até a próxima.